Pessoal, bom dia a todos e a todas. Pedir desculpas pelos 30 minutos de atraso que nós tivemos. Nós estávamos aí terminando uma reunião do Colégio de Líderes, onde tivemos a oportunidade de explanar a todos os líderes detalhadamente a proposta que a mesa diretora, composta por mim como presidente, pelo primeiro secretário, deputado Enio Tato, e também pelo segundo secretário, deputado Milton Leite, que a gente pudesse explanar para todos os líderes tomarem conhecimento antes que a gente pudesse divulgar para a população, para a sociedade, para a imprensa, para a grande, ampla maioria dos parlamentares, aquilo que a mesa diretora concluiu dentro dos estudos que foram elaborados, inclusive podendo dar participação para aqueles órgãos de imprensa que queiram qualquer informação mais detalhada sobre as medidas que estão sendo tomadas. Em primeiro lugar, relatar que nós estamos vivendo uma das piores crises que nós já tivemos conhecimento, seja ela no âmbito nacional, seja ela no âmbito do Estado de São Paulo. Essa crise ela se espelha, como todos têm conhecimento, em primeiro lugar, dentro de uma conclusão de saúde pública, com muitas pessoas precisando de atendimentos, com muitas pessoas, infelizmente, necessitando e até falecendo. O número de mortes tem crescido a cada dia. Isso é uma coisa extremamente preocupante. E sobre outro aspecto, do ponto de vista da economia pública, seja das empresas com dificuldade econômica, seja dos funcionários e das pessoas que dependem dos seus empregos, todas essas posições acarretam claramente numa dificuldade em que o Estado, inclusive, do ponto de vista das suas finanças públicas, acaba tendo uma consequência muito grande e sendo afetados. Este mês já são 2 bilhões a menos de arrecadação para o Estado de São Paulo. O mês que vem, dentro das projeções, 4 bilhões a menos de arrecadação, e não poderia o Poder Legislativo, o maior Poder Legislativo estadual do país, deixar de apresentar as suas ações de maneira conclusiva e fazer também aquilo que a população, infelizmente, está sofrendo, mas que é cortar na carne. O Poder Legislativo toma essa decisão de apresentar essa proposta aos deputados estaduais, uma decisão que foi tomada depois de muito estudo do ponto de vista técnico. Nós que já avançamos muito na construção de uma possibilidade, mesmo com o vírus circulando ativamente, que a gente pudesse estar conectado, criamos o Parlamento Virtual, onde a população tem a oportunidade, onde os deputados têm a oportunidade de fazer o debate nas matérias relacionadas ao coronavírus. Não fechamos o nosso prédio da Assembleia, pelo contrário, nós criamos a tribuna virtual, onde os deputados tenham oportunidade de se manifestarem. Nós já deliberamos matérias importantes, como a calamidade pública nos 645 municípios e também do Estado de São Paulo. Nós já liberamos R$ 1 bilhão dos fundos que o Estado tem de despesa para que possa ser utilizado no combate ao coronavírus. Através da coordenação do deputado Vinícius Camarinha, foi feito a construção de uma comissão que está analisando a proposta de todos os 94 deputados, que deve ser apresentada também na semana que vem. E agora a gente vem detalhar quais são as ações que nós vamos tomar da proposta da medida de contenção de despesa do Poder Legislativo. A nossa proposta ela visa fazer uma economia de 320 milhões de reais. 25% ou 1/4 do nosso orçamento será empregado, a proposta é que seja empregado no combate ao coronavírus. Para isso, para chegar a este número, várias ações vão ter que ser tomadas a partir do momento que for aprovado esse projeto de resolução que está sendo protocolado hoje. A proposta é votar ao regime de urgência
amanhã e já semana que vem levar à deliberação do plenário. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é a redução de 30% dos subsídios dos deputados estaduais do Estado de São Paulo. O segundo ponto é a redução de 30% das verbas de gabinetes e cotas dos parlamentares do nosso Estado e também das lideranças. Redução de 20% dos subsídios dos cargos comissionados do Poder Legislativo do Estado e também benefícios. Suspensão do pagamento da licença-prêmio em dinheiro enquanto dure a calamidade pública. Doação de 70% do Fundo de Especial de Despesas do Poder Legislativo. A antecipação que foi feita já de 7% do orçamento do nosso Estado. E, por fim, a revisão e enxugamento de contratos do Poder Legislativo que chegarão até 40% em alguns contratos. Inclusive, no projeto de resolução, prevê que nós apresentaremos, inclusive, para os deputados, as ações que serão feitas nas reduções de contratos. Com isso, nós conseguiremos chegar a um montante de 320 milhões de reais, 1/4 do orçamento do Poder Legislativo do nosso Estado. Eu quero dividir aqui a fala de maneira breve com os secretários da mesa, agradecer aos secretários que ajudaram na construção dessa proposta, seja o deputado Enio Tato quanto o deputado Milton Leite, né, e, a partir deste momento, né, pedir para que todos os parlamentares concluam e ajudem no processo de propostas que serão feitas dentro das possíveis emendas, né, que podem ser recebidas por esse projeto de resolução, desculpem. Passar a palavra aqui ao deputado Enio Tato e depois ao deputado Milton Leite, e depois abriremos primeiro para as perguntas daqueles jornalistas que estão presencialmente e depois para aqueles jornalistas que nos acompanham de maneira virtual. Com a palavra, o deputado Enio Tato. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos. Eu acho que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, através da mesa diretora, baseada nas sugestões de diversos deputados, dos 94 deputados, propondo medidas de redução de gasto para atender um momento que a gente está passando no país todo, né, vendo coisas horrorosas, né, a população desesperada com essa pandemia. Eu acho que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo dá a sua cota e dá exemplo para todo o Brasil. Acho que é bom, presidente, a gente colocar que é a primeira Assembleia Legislativa do país que toma uma medida dessa envergadura, colocando a sua parte, fazendo a sua parte em relação a essa epidemia. Esse projeto é um projeto de resolução, é uma proposta da mesa diretora, baseada, inclusive, nas sugestões dos deputados, mas que tem a função de ser apresentada, e os deputados agora podem, talvez, corrigir, melhorar essa proposta. Isso está em aberto. A gente sabe, foi feita uma reunião do Colégio de Líderes agora, que tem deputados, por exemplo, que está questionando mexer na questão dos funcionários, né? Outros colocando sugestão como que esse dinheiro vai ser gasto pelo governo do Estado de São Paulo, que seja, por exemplo, né, direcionado para santas casas, para a paz, né, para ser bem colocado isso. Mas eu acho que o mais importante, em breves palavras, é que abre um caminho para todos os legislativos do Estado de São Paulo a fazerem a mesma coisa, legislativos do Brasil. E, mais importante, foi colocado por muitos deputados, e que eu concordo, também os outros poderes do Estado de São Paulo, eu acho que vai ser impossível eles não tomar suas medidas. Poder Judiciário, o Poder Executivo, Tribunal de Contas, Ministério Públicos, né, as autarquias, enfim, abre-se um caminho, aquilo que a população sempre
exigiu, pediu. É isso que está acontecendo e nós estamos sendo os pioneiros. Tudo pode ser aperfeiçoado nesse projeto de resolução. E abre um caminho para a gente fazer uma discussão seríssima no Brasil de que a gente precisa taxar mais quem ganha mais, em benefício dessa população que está desesperada e essas coisas horrorosas que a gente está vendo aí, por exemplo, com retroescavadeira abrindo covas para enterrar as pessoas que estão sendo vítima desse coronavírus. Era isso, senhor presidente. Milton Leite. Bom dia a todos, bom dia a todas, presidente, secretário Enio. Presidente, vale ressaltar aqui também a todos, esse trabalho da Assembleia não começou só hoje. Hoje ele está sendo mais enfatizado. Tanto é que, se vocês for verem, do ano passado, ao final do ano passado, a Assembleia devolveu 146 bilhões aos cofres públicos. Todos os contratos, tanto na primeira secretaria, na presidência, como na segunda secretaria, já estão sendo enxugados. Hoje eles estão sendo mais enxugados ainda devido à condição do coronavírus, ou seja, grande parte dos deputados estão trabalhando remotamente, ou seja, já ajudou a Assembleia a reduzir os custos, os gabinetes conseguiram reduzir os custos, e isso vai ser revertido diretamente para a sociedade. É um momento crítico, todos nós vamos passar por isso. Daqui até o final do ano, será muito tenso e muito preocupante. Cabe ao Poder Legislativo fazer a sua parte. Todo mundo diz, a Assembleia é a casa do povo. O povo está precisando disso hoje. Assim, ou nós reduzimos os parlamentares, os funcionários, ou lá na frente a consequência será bem pior. Né? Falar assim, tem que fazer. É um gesto, é importante, mas a necessidade, nesse momento, faz-se muito maior. Ou seja, uma vez melhorado isso, vamos rever, não tem problema nenhum. Mas hoje o quadro demanda isso. Precisa de saúde, é o ponto mais crítico hoje. Os equipamentos, todos estão subindo de preço, ou seja, você faz o quê? Há 4, 5 meses atrás, você não tinha essa taxação de preço. O preço era completamente diferente. Hoje, em função disso, você vai numa farmácia, não tem equipamento, você vai no mercado, tem coisa que está difícil, o preço de vários equipamentos, alimentos subiram. Vamos trabalhar para equacionar isso daí o mais breve possível, dando a melhor e a mais assistência à população. Presidente, obrigado. Perfeito. Vamos abrir, então, a palavra para aqueles presencialmente que fizeram a solicitação, depois abrimos de maneira online. Primeiro é o Pedro Duran, da CNN. Tem um microfone aqui à disposição. Agradecer ao deputado Olim também, que está aqui presente conosco. E a deputada Carla Morando. Tudo bem, deputados? Bom dia. Tudo bem, Pedro. Minha pergunta é em relação à questão do fundo especial para gastos diversos da Assembleia. Vocês fizeram um longo preâmbulo aí, explicando como o governo tem feito uma série de cortes e remanejamentos para conseguir pagar as contas do coronavírus. A gente vive um momento inédito, com o comércio fechado e a pandemia espalhada, causando mortes pelo país todo. E eu fico me questionando, esses 70% que vão ser devolvidos do Fundo Especial para Gastos Diversos da Assembleia, eles vão restar ali 20 milhões de reais no Fundo Especial. E aí a minha pergunta é em duas partes. Primeiro, como convencer os funcionários comissionados que estão abrindo mão de parte do salário que vão ter 20 milhões ali guardados no cofre da Assembleia sem um gasto específico? E segundo, não seria o caso de devolver todo o fundo? Para que vão ser usados esses 20 milhões de reais se não é possível prever uma emergência maior do que essa que a gente está vivendo aqui? Obrigado. Boa pergunta, Pedro. É bom até para usar a tua pergunta para esclarecer alguns pontos que são necessários. Todas as medidas apresentadas por parlamentares, por deputados, por pessoas da sociedade civil que têm encaminhado e-mails, solicitações para todos nós, iam desde medidas que podem ser consideradas duríssimas até medidas, até pessoas que são contra qualquer tipo de medida colocada ou a ser adotada pela Assembleia Legislativa. Nós optamos, dentro de um estudo avaliado, né, por um meio termo entre tudo, seja do salário dos parlamentares. Eu tinha propostas de 50% de redução do salário de parlamentares, por exemplo. Nós estamos reduzindo e propondo reduzir 30%. Tinha propostas de até 50% de redução de salários dos cargos comissionados. Nós estamos fazendo uma proposta de 20%. Tinham propostas que atingiam os servidores de carreira. Nós optamos por não atingir o servidor de carreira. Tinham propostas que atingiam 100% de fundos
do fundo de despesa da Assembleia, né, e também que discutia outros temas de outros poderes também. Nós optamos até 50% de outros poderes também. Nós, nesse projeto de resolução, nós estamos discutindo as questões interna corporis, só as nossas questões. A Assembleia Legislativa, no que pese, está fazendo o seu gesto nesse momento de ações de austeridade em relação a isso, tem despesas correntes que são necessárias, né? Seja ela de manutenção do prédio público, seja ela do dia a dia do nosso andamento, né? E esse fundo auxilia essa posição nesse sentido. Então, por isso que nós optamos, né, por 70% do fundo e não 100% do fundo. Próximo inscrito aqui de maneira virtual agora, a Carolina, ela está da Folha. Liberar o som. Eu acho que eu não estou vendo ela. Então, vamos para a Gabriela, da Globo News. Gabriela, está online, Gabriela? Dia. Entrou, Carolina. Eu passo já para a Carolina. Oi, bom então. dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Gabriela? Sua pergunta, Deputada, minha pergunta é a seguinte, na verdade, se o senhor puder repetir qual a expectativa de tramitação dessa resolução e também expectativa de quando deve entrar em vigor, caso seja aprovado. Tá, vamos lá. Gabriela, primeiro, deixar claro aqui que são várias propostas que nós estamos fazendo. Essas propostas elas estão sintetizadas dentro de um único projeto de resolução, que será protocolado e publicado amanhã, esse projeto de resolução. Nós vamos levar amanhã mesmo, às 14h30, a deliberação do plenário da Assembleia do regime de urgência desse projeto de resolução. Esse regime de urgência ele precisa ser aprovado pelos deputados estaduais no plenário virtual, que será feito e convocado a sessão extraordinária para amanhã, às 14h30. Feito isso, a ideia é, na semana que vem, chamar um congresso de comissões para que todas as comissões pertinentes elas possam ser deliberadas na mesma sessão e na mesma reunião, e, posteriormente, a deliberação da comissão, provavelmente na terça-feira, nós deveremos levar essa discussão para o plenário virtual principal com os 94 deputados. Eu quero repetir aqui as propostas que estão sendo feitas. A primeira delas, 30% nos subsídios dos deputados estaduais. A redução de 30%, tem até a tabela aí que vocês podem ver, 30% dos subsídios dos 94 deputados. Faço uma referência aqui que todas as câmaras de vereadores elas têm vinculação percentual dos salários dos parlamentares. Então, isso, com certeza, fará com que exista um efeito cascata nas câmaras municipais que dependem e têm os seus subsídios vinculados pelo teto do salário dos deputados estaduais. As câmaras precisarão fazer os seus ajustes a partir do momento que nós tomamos essa decisão e caso seja aprovada essa medida pelos parlamentares. 30% da verba de gabinete. Então, do montante da verba de gabinete de cada um dos parlamentares, 30% terá que ser feito de redução, né? Diminui 30% durante a calamidade pública aprovada, inclusive, por esta Casa de Leis. Redução de 20% dos salários e benefícios dos cargos comissionados. Eu reitero aqui a posição. Quem fixa o salário dos cargos comissionados do Poder Legislativo são os deputados através de projeto de resolução. Então, como são os deputados que fixam os salários dos cargos comissionados, através de projeto de resolução, nós podemos refixar valores dos cargos comissionados. Muitos aí colocam que não poderia isso acontecer. E, de fato, para concursados não poderia acontecer, mas para cargos comissionados a mesa diretora, através de votação dos 94 parlamentares, que fixam os salários dos cargos comissionados, sejam eles gabinete, sejam eles cargos da mesa e da administração direta da Assembleia Legislativa. 100% dos cargos comissionados estão atingidos por essa medida. Suspensão do pagamento da licença-prêmio em dinheiro.
a licença-prêmio ela pode ser paga pela legislação através de gozo de férias, ou seja, de descanso, ou através de dinheiro. Nesse momento, enquanto nós estamos nessa discussão, a Assembleia não fará pagamentos em dinheiro de licença-prêmio. Aqueles que desejarem podem usufruir da sua licença-prêmio, que é direito através de utilização de tempo, ou melhor, de descanso, mas não mais remunerado enquanto dure a calamidade pública. E a devolução de antecipada de quase 7% do orçamento de 2020. Já foram 89 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos. E a revisão e enxugamento de contratos. Cada contrato tem a sua peculiaridade, nós vamos avaliar todos eles. Tem contrato que será reduzido até 40% dos valores. Eu quero fazer também um registro aqui a respeito desses valores, no geral, né, a proposta ela deve ser aprovada no time que nós estamos esperando, ela deve começar a vigorar a partir do dia 1º de maio. Tá? Então, só para fazer esse registro também. Eu acho que eu falei tudo o que você queria, Gabriela. Faltou alguma coisa? Não? Carolina. Tudo certo, obrigada. Obrigado. Carolina, da Folha de São Paulo, tem uma pergunta. Agora sim, vocês estão me ouvindo? Agora sim, te ouvindo perfeitamente. O som bloqueado. Presidente, eu queria saber também a respeito da tramitação, se eu sei que alguns deputados se opõem, né, a essa ideia de cortar na própria carne, né? Isso foi objeto de discussões aí entre os deputados, e queria saber do senhor se o senhor acha que essa proposta passa, ou se, enfim, vai ter muita modificação para que ela consiga passar, se o valor terá que ser reduzido, o valor dessa economia terá que ser reduzido substancialmente para passar, qual que é a expectativa, o senhor que vê os sentimentos dos deputados aí no Colégio de Líderes, e fazer uma outra pergunta não relacionada, mas que também cabe à mesa, que é a questão de alguns deputados terem protocolado um pedido de impeachment do governador, e isso deve ser analisado aí pela mesa. Queria saber qual a postura que vocês vão ter em relação a isso. Carolina, primeiro, registrar que na reunião que eu acabei de conduzir do Colégio de Líderes, nenhum líder se opôs à proposta. O que existem são propostas dos líderes de aperfeiçoamento do projeto, que será deliberado pelo plenário, como todo projeto de lei. Eu não ouvi, pelo menos até agora, diretamente, nenhum deputado se opor a, como você diz e eu disse também, cortar na própria carne neste momento de dificuldade que o nosso país, o nosso Estado atravessa. Pelo contrário, todos os líderes foram muito incentivadores, desta proposta, claro, com solicitações e que serão, através de emendas, colocadas por todos os parlamentares. Então, só para fazer esse registro que é importante, a nossa ideia é dar celeridade a esse processo de aprovação. Eu dependo primeiro, da votação do regime de urgência, segundo, da celeridade das comissões que serão conduzidas e que são inerentes à proposta, e, por fim, da discussão que faremos em plenário. Eu acredito que até a semana que vem é possível, sim, nós termos já essa votação. Quanto ao segundo tema que você coloca, Carol, só para fazer uma posição, que entendo que, neste momento, o nosso foco, a nossa energia, o nosso objetivo, ela deve estar 100% no combate ao coronavírus, elas devem estar 100% a mitigação de problemas e resultados que possam comprometer a saúde da nossa população, e ela deve estar 100% ligada às nossas ações em relação às atividades econômicas. Qualquer outra discussão política nesse momento, e aí eu coloco posição minha como presidente da Assembleia, não será feita neste momento desta forma. Nós vamos focar 100% nas discussões. Primeiro, estamos apresentando esse projeto de maneira muito clara e explícita de redução do custo operacional do Poder Legislativo, fazendo esse gesto importante que nós esperamos que as demais casas legislativas do Brasil também sigam nessa direção. Em segundo ponto, com o projeto de lei que será apresentado de uma construção feita pela nossa comissão, coordenada pelo deputado Vinícius Camarinha, de uma lei geral em relação ao coronavírus,
com ações concretas do Poder Legislativo do nosso Estado. Eu acho que aqui encerramos. Tem mais alguma inscrição? Aqui nós encerramos, então, essa apresentação da proposta da mesa diretora. Agradeço de toda forma e toda a participação daqueles jornalistas também que estão presentes e que não fizeram perguntas, já se sentem satisfeitos aí pelas posições que a mesa diretora faz nesse momento. Muito obrigado e um ótimo dia a todos vocês.